após mim. Só existe um lugar que ninguém precisará se submeter a outro. Esse lugar é o inferno. Não, pastor, lá no inferno o capeta vai ficar espetando a gente, o capeta vai ficar atormentando a gente. Não vai não. A Bíblia diz que o diabo e os seus serão eternamente atormentados. E onde é que está a graça da mensagem, pastor? Mostre o favor de Deus na mensagem, pastor. Eu mostro. Apesar do povo estar ouvindo os profetas mentirosos, Deus levantou o profeta verdadeiro. Você tem a palavra da verdade. Não quebre os julgos estabelecidos pela palavra. Julgo que me ensina a ser humilde, a baixar a cabeça, a aprender. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus, por favor, aproveitando que a maioria está de pé, Jeremias, capítulo de número 28. Jeremias, capítulo de número 28. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 1. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo. Olha para mim aqui rapidinho. Jeremias está sendo afrontado. Então não deem glória a Deus com as palavras de Ananias, tá bom? Versículo 2. Olha o que Ananias disse. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou o Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-o consigo para lá. Versículo 4. Também a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a esse lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então falou Jeremias o profeta a Ananias o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias o profeta: amém. Assim faça o Senhor. O Senhor confirme as tuas palavras que profetizaste e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e também torne ele a trazer todos os do cativeiro da Babilônia até esse lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra, mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Eu gostaria que vocês lessem isso, por favor. 1, 2, 3. Então... é isso aí. Podeis assentar. Queridos irmãos, como é bom estar de volta a esta casa.
Minha gratidão a Deus pela vida do nosso bispo, o bispo Aides. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Henrique César, pela oportunidade que me é dada para estar mais uma vez transmitindo a palavra do Senhor com vocês. Pastor Alisson, muito obrigado também, que Jesus sempre o conduza em sabedoria. E durante a mensagem eu quero ir citando alguns nomes de amigos que aqui estão. Que hora acaba aqui? Uma. Que são... tá, entendi. Ok. Queridos, o capítulo 28, como eu já disse aos irmãos, está narrando uma afronta de um profeta a outro profeta. Profeta contra profeta. Porém, só pode se opor a um profeta quem é um falso profeta. E só verdadeiros profetas atraem contra si falsos profetas. Porque a verdade e a mentira são antagônicas, são inimigas. E precisam sempre viver de lados opostos. Mas como entender o capítulo de número 28? É só entender o capítulo 27. Porque a Bíblia é uma história que se constrói desde o Gênesis ao Apocalipse. E no livro do profeta Jeremias, quem já meditou nesse livro sabe que o povo estava se afastando do Senhor, se entregando à idolatria. As lideranças religiosas, como também governamentais, estavam quebrando os princípios de Deus, fazendo com que o próprio Deus se afastasse daquele povo em forma de juízo. Então, a partir do capítulo 25, lá no capítulo 26, o profeta Jeremias deixa claro a mensagem de juízo, e que eles, por causa da rebelião contra Deus, seriam levados para a Babilônia, numa segunda leva. Porque Nabucodonosor já tinha vindo, invadido e levado uma quantidade. Agora, Jeremias diz, ele virá a segunda vez. E vocês serão mantidos lá por 70 anos. Me ajuda, quantos anos? 70 anos. Só que tanto o rei quanto os profetas e sacerdotes rejeitavam a mensagem do profeta. E quem estava rejeitando a mensagem do profeta? Estes que quebravam a lei de Deus, se importavam demais com o templo como lugar sagrado, mas não honravam o Deus do templo. Cultuavam ao seu modo, diziam: o que Deus quer é o sábado e a gente no culto. A vida depois do culto, para Deus, não interessa. Como muita gente pensa que o mais importante para Deus é o domingo à noite. E como eu já disse, acho que eu disse aqui mesmo, a gente até canta: o que vieste fazer aqui. Aí o grupo das crianças responde: eu vim para louvar a Deus. Só que a pergunta melhor não é o que viestes fazer aqui, é o que você vai fazer depois daqui. Porque de nada adianta eu sentar aqui, ou de pé aqui receber, e ao sair daqui, eu não mostrar que aqui dentro eu fui transformado, impactado pelo poder da palavra. Assim eles viviam. Então o que Deus quer é o glória e o manto no culto. Aqui eu quebro tudo. Em casa eu quebro a cara da esposa, eu quebro a cara do filho. Ou seja, não consegue brilhar lá, transbordar lá, quando recebe aqui. Então eles estavam nesse perfil. O que Deus faz? Cativeiro. Eu vou disciplinar esse povo. E Deus levanta Nabucodonosor como um instrumento para humilhar aquele povo, para disciplinar aquele povo. Quando Jeremias profetiza esse tipo de juízo, como eu já disse e repito, ele é rejeitado. Chegamos no capítulo 27. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim me disse o Senhor,
faze umas prisões e julgos. Quem é Josias? Um rei que fez o que agradou o coração de Deus. Quem é Jeoiaquim, no versículo 1? Depois se trata de Zedequias. Quem é esse citado no versículo 1? Aqui nós temos citados Josias, Jeoiaquim e Zedequias. Josias, o pai, que fez grandes obras para Deus e o agradou. Jeoiaquim, o filho, em seu tempo ele rejeita a palavra de Deus. Filho de um homem justo, vivendo em impiedade. Porque nem sempre filho de crente é filho de Deus. Filho de crente não é neto de Deus. E tem filho de crente aí que não é crentinho, é cretino. Esse aqui não pratica os caminhos do seu pai. Se torna inimigo dos princípios de Deus, anunciados pelo profeta Jeremias. Aí no versículo 2, olha a ordem de Deus a Jeremias para entregar uma mensagem prática. Qual é a mensagem prática? Uma mensagem que é pregada aos olhos. Versículo 2. Me disse o Senhor, faze prisões e jugo, coloca sobre o seu pescoço. Ele vai pegar uma espécie de jugo, lembra aquele instrumento que faz com que o animal caminhe em linha reta e seja conduzido, óbvio, pelo condutor. Também era usado sobre escravos. Então Deus diz, pega o jugo, coloca no seu pescoço, madeira aqui, com correntes nas laterais, para que eles sejam, no máximo, 3 buracos para o pescoço e as 2 mãos, para que eles sejam levados cativos à Babilônia. É isso que eu vou fazer com Israel rebelde e idólatra. Jeremias então vai pregar a mensagem prática. Faz o jugo, ou compra o jugo, ou arruma o jugo, sei lá o que foi que ele fez. Coloca sobre o pescoço, pega as correntes, coloca sobre os ombros. Deus diz com essa mensagem prática, você vai, versículo 3, enviá-lo ao rei de Edom, de Moabe, os filhos de Amon, Tiro e Sidom. Espera aí, todos esses são gentios, não fazem parte do povo de Deus. E o próprio Deus está demonstrando domínio sobre nações que não o adoram. Só que essas nações que não o adoram, está enviando seus representantes para bater um papo com o rei de Judá. Que papo é esse? O que a gente pode fazer para evitar o cerco de Nabuco? A gente junta o nosso exército e a gente vence Nabuco. E aí a gente não vai preso por Nabucodonosor. O que aconteceu? Disseram, vamos fazer a reunião. Só que enquanto eles fazem a reunião, programando se rebelar contra Nabucodonosor, chega o profeta, cheio de berengo-dengo no pescoço, com correntes, e fala com os embaixadores dos outros reinos que vieram fazer reunião com o rei de Judá. Mostra as correntes, mostra o jugo e diz, eu trouxe um presente para vocês. O quê? Esses instrumentos aqui, todos vocês usarão, porque Nabucodonosor vai cercar Jerusalém, vai vencer Judá e vai vencer as nações de vocês. Zedequias fazendo aliança com ímpios. Paz é uma coisa, comunhão é outra. Zedequias sabia que esse tipo de aliança era perigosa. Versículo 4, Jeremias manda que a mensagem seja dita a eles. Assim diz o Senhor Deus de Israel, assim direis aos vossos senhores. Os embaixadores estão ali, e esses embaixadores que ali estão, voltarão para suas terras com uma mensagem para os reis das terras de onde eles vieram. Agora, olha a mensagem que Deus manda Jeremias entregar, além da mensagem prática, usando o jugo, simbolizando como o povo sairia de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 5, olha a mensagem do Senhor. Eu fiz a terra, eu fiz o homem, eu fiz os animais que estão sobre a face da terra pelo meu grande poder e com o meu braço estendido. E a conclusão é, eu dou a quem me agrada, eu dou a quem eu quiser. Por que Deus está falando isso? Porque eles estão dizendo, não é possível que Deus tenha dado, pastor Daniel Dantas, não é possível que Deus tenha dado tanta autoridade,
Não é possível que Deus tenha dado toda a terra para Nabucodonosor, enquanto na reunião eles questionam o fato de Nabucodonosor, por onde passa, fazer o rapa, por onde passa, dominar tudo. Enquanto eles fazem reunião, questionando esse fato e projetando impedir o crescimento da Babilônia, do lado de fora está o profeta dizendo: assim diz o Senhor, eu fiz o céu, eu fiz a terra, eu fiz os homens, eu fiz os animais, eu dou a terra para quem eu quero. Aí agora, o nome de quem vai ser citado? Assuste, versículo do número 6. Agora, eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Enquanto eles pensam que é Nabuco que está conquistando, Deus diz: não é não, sou eu que estou dando, porque toda a terra é minha. Segundo, Deus diz: Nabucodonosor, meu servo. Isso aqui alguém assusta e diz: como assim meu servo? Um cabra ímpio, idólatra, fazia mal onde chegava ao povo de Deus e também que não era povo de Deus. Como assim servo de Deus? Pelo menos fez o que Deus mandou ele fazer. E tem crente na igreja que não faz nada. Pior que Nabucodonosor. Então ele é chamado de servo de Deus, porque ele estava sendo um instrumento usado por Deus para uma obra específica, num tempo específico. Aí agora, quando o Senhor diz que não tem jeito, todos devem se entregar a Nabucodonosor e se submeterem, versículo 7. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e a seu filho depois dele. Está dizendo que o reino dele iria continuar por muito tempo. Detalhe, eu preciso que você preste atenção nesse detalhe. Versículo 7. Até que também venha o tempo de sua própria terra, quando muitas nações se servirão dele. Deus está dizendo: hoje eu estou usando Nabucodonosor, mas vai chegar o tempo que eu mesmo vou punir Nabucodonosor. E acontecerá, versículo 8, que se alguma nação e reino não servirem a ele, não puserem seu pescoço debaixo do jugo dele, eu visitarei essa nação com espada, com fome, com peste, até que seja consumada. Espera aí, as nações já estavam sendo humilhadas, porque Nabucodonosor iria cercar, invadir, subjugá-los. Deus diz: pois é, agora abaixem a cabecinha e coloquem a cabeça no jugo e andem na direção que Nabuco ordenar. Mas é muita humilhação. Pois é, ou se humilha colocando a cabeça no jugo, ou o próprio Deus vai humilhar. Por quê? Porque se humilhar e ser humilhado é diferente. Eu já falei isso na mensagem passada que eu preguei aqui. Então, se vocês não se humilham, eu humilharei vocês. Repito, há uma diferença entre se humilhar e ser humilhado. Então, quem nunca se humilha será sempre humilhado. Então, por que, pastor, que eu estou sempre sendo humilhado? Deve ser porque você não se humilha. Então Deus diz: abaixem a cabeça, se humilhem debaixo do jugo de Nabucodonosor que eu estou ordenando, senão eu vou acabar com vocês com fome, peste e espada. E não deis ouvidos aos vossos profetas, aos vossos adivinhos, aos vossos sonhos e aos vossos agoureiros encantadores. Resumindo, os macumbeiros. Ou seja, profeta e macumbeiro dando conselhos ao rei, ao líder do povo de Deus. O ecumenismo, aquela mistura, mesa dos demônios com a mesa do Senhor. Profeta que tem palavra de Deus e profeta inspirado por demônios. Tudo na mesma mesa, dizendo o que importa é a paz, o que importa é o amor. Né não? A Bíblia que diz seguir a paz com todos, ela continua. A santificação. Se é necessário abrir mão da santificação para ficar com a paz, abre mão da paz e fica com a santificação. O que é que eles estavam fazendo?
vamos manter a paz, vamos fazer o amorzinho, e aí a gente fica junto e a gente profetiza junto. Aí o profeta diz: não dê ouvido a profeta que se mistura com macumbeiro. Não dê ouvido a santo que concorda com quem é profano. Todos eles são mentirosos. Aí repete no versículo 11: a nação que meteu o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, eu a deixarei na sua terra, e a sua terra será lavrada, ou seja, vai ter prosperidade lá, e vocês vão habitar lá. 14, não dê ouvido aos falsos profetas. 15, porque eu não os enviei. Falsos Deus não os enviam, eles se oferecem. Só verdadeiros pensam em desistir, porque sentem o peso da chamada. Agora quem anda dizendo é fácil, é top, velho, é maneiro, nunca conheceu o que é evangelho, não sabe o que é cruz. Quem não passa no deserto não é Israel de Deus. Quem não enfrenta fornalha não é Misael, Ananias e Azarias. Quem não enfrenta a cova nunca orou como Daniel. Quem não carrega a cruz não sabe o que é cristianismo. Então, irmão, eles mentem, eles são falsos, eu não os enviei. Eles se ofereceram, profetizaram falsamente em meu nome. O nome é verdadeiro, mas a profecia é falsa. E tem muita gente, em nome de Deus, com mensagem falsa. Em nome de Deus, com igreja falsa. Em nome de Deus, com adoração falsa. Não adianta, irmão. Se o nome citado é verdadeiro, mas a intenção é falsa, o comportamento é falso, a mensagem é falsa, Deus não recebe toda essa falsa adoração, mesmo que ela tenha uma aparência de beleza, porque toda mentira precisa ser enfeitada para gerar impacto. Só a verdade, quanto mais simples, ela será impactante. Quando o profeta corrige dizendo: esses falsos eu não os enviei, no 16, Jeremias diz assim: eu também falei aos sacerdotes. Eu sou pastor, isso aqui nem direta para pastor não, é direta mesmo porque é para mim também. Aos sacerdotes, por favor me ajude, diga sacerdotes. Então Jeremias fala com os embaixadores das nações, Jeremias fala contra os falsos profetas, e Jeremias agora fala contra os sacerdotes. E olha o que Jeremias fala com os sacerdotes que deveriam se juntar ao profeta verdadeiro e dizer: é verdade, pessoal, bora voltar para a lei de Deus, bora dar ouvido ao pregador Jeremias, porque ele está pregando a verdade, gente, bora apoiar. Não, Jeremias está sozinho. Os profetas se juntaram aos macumbeiros e os sacerdotes se juntaram aos falsos profetas. Por que os sacerdotes, pastores, líderes se juntaram aos falsos profetas? Olha o versículo 16. Falei ao sacerdote e ao povo dizendo: não dêem ouvido à voz dos vossos falsos profetas, porque eles dizem: eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão de Babilônia. Lembra que eu disse que Nabucodonosor já tinha invadido uma vez, faltava a segunda. Então, alguns utensílios da casa de Deus tinham sido levados, sobraram algumas coisas. Aí os profetas, doidos para receber oferta dos sacerdotes, chegavam para os sacerdotes e diziam: fica tranquilo, não vai levar não, os utensílios vão continuar. Por que os sacerdotes se juntam aos falsos profetas que profetizam que os instrumentos do culto não seriam levados para a Babilônia? Porque os sacerdotes só se importavam com os utensílios, não com o povo, não com a verdade. Se tem púlpito, eu prego. Se tem microfone, eu prego. Se tem o altar do sacrifício, eu tenho como exercer a minha função. E existem pessoas escravas da função. Tem muita intimidade com a função que exerce. Já tem técnica para mover o povo na música e na ministração da palavra. Técnica, irmão. Tem a arte. Acostumou com a função. E aí, o que pregar? Como pregar? Como se preparar? Qual o preço pago? O jejum, a oração, a intercessão, a vida com Deus. Não, se tem os utensílios, a gente consegue cumprir a nossa função. Aí Jeremias diz: não dê ouvido a esses camaradas que estão dizendo que os utensílios não serão levados do templo, porque todos eles serão levados para a Babilônia.
E, versículo 19, acerca das colunas e de tudo que vocês valorizam, que ficaram na cidade, ele vai derrubar tudo. Versículo 22, tudo será levado à Babilônia e ali ficarão até o dia em que eu os visitar. Deus está dizendo, vocês vão para a Babilônia sim, e eu vou visitar vocês lá, e vou tornar a trazer vocês. E quando, olha que coisa linda, agora tu pode dar glória, olha o que Deus disse, eu vou visitar vocês lá, e quando eu trouxer vocês, aí os utensílios do templo também voltarão com vocês. O que Deus está dizendo é, eu estou menos preocupado com coisas do prédio, e eu estou mais zelando da vida de vocês. Essas coisas só vão retornar para o bom funcionamento do culto quando a vida de vocês estiverem funcionando do jeito que eu quero que funcione. Olha que Deus maravilhoso, irmão. Os sacerdotes se importam com as coisas pelas quais eles vão exercer função. Deus não. Deus diz, eu quero você. Então, antes do púlpito, antes do microfone, antes da agenda, Deus me quer. Deus te quer. Alguém entende isso? Aí, irmão, Jeremias fala tudo isso e com os negócios lá assim, ó. Quando Jeremias entrega a mensagem do jugo, que traz uma indicação de humildade, submissão e respeito, aí vem o profeta Ananias. Irmão, a história do profetismo em Israel é linda. Samuel abre a porta da escola de profetas. Depois vem Elias, Eliseu, vai discipulando, cuidando daqueles camaradas. Aí chega no nível desse aqui, uma rebelião contra a palavra de Deus e o camarada falando a sua própria mensagem. Ele vai lá no templo onde Jeremias está, versículo 1, e diz assim, perante os olhos dos sacerdotes, porque ele sabe que os sacerdotes vão apoiá-lo, e perante os olhos de todo o povo, aí ele usa o nome de Deus. Assim diz o Senhor, eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Sabe aqueles profetas, sabe aqueles mensageiros, sabe aqueles pregadores que não conseguem alinhar a sua pregação com a mensagem e a vontade de Deus? Olha para o que o povo quer e diz assim, eu quebrei o jugo do rei de Babilônia, ou seja, não vai ter humilhação, tá todo mundo em adultério, não vai ter dor, e os prostitutos, da glória, não vai ter derrota, e os insubmissos, eu creio, agora é só vitória, quem está 3 anos sem jejuar, eu tomo posse, vai ter resposta de oração, aí quem está 2 anos sem orar, eu recebo, e aí, irmão, são profetas perfil Ananias, que não traz o povo conforme a vontade de Deus, ao altar de Deus, mas promete trono para quem nunca passou pelo altar. E aí ele continua, depois de 2 anos, eu vou trazer a esse lugar os utensílios, os instrumentos. Jeremias disse 70. O falso profeta vem e diz, é só 2 anos. Ou seja, vamos amenizar a dor, vamos amenizar a angústia. Não vai ter humilhação coisa nenhuma, não vai ter submissão coisa nenhuma, não vamos ter que respeitar homem nenhum. Olha só, versículo 4, olha ele falando, também Jeconias, filho de Joaquim, e todos os do cativeiro que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer. Vai não, vai morrer tudo lá.
Mas olha o que ele está dizendo: vai voltar tudo para cá, assim diz o Senhor. Não vai ter luta, não vai ter dor, porque agora é só bênção. Porque eu quebrarei o jugo. Presta bem atenção, por favor, por gentileza, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Que as duas mensagens, capítulo 27 e 28, o negócio é jugo. Jeremias diz: vai ter jugo. O falso diz: não vai ter jugo. Jeremias diz: vai ter jugo. O falso diz: eu não aceito, eu determino, eu declaro, eu bato o pé na cabeça do diabo que não vai ter jugo. E Jeremias disse: vai ter jugo. Tudo gira em torno do tal do jugo. Aí, irmão, quando ele está dizendo que Deus havia quebrado o jugo do rei da Babilônia, olha o que Jeremias diz no versículo 6. Jeremias olhou para o profeta e disse assim: amém. Amém. Assim faça o Senhor, confirme tuas palavras e torne ele a trazer o que você prometeu que ele está trazendo. Por que Jeremias disse amém? Pergunta para mim, por quê? Peraí, irmão, me ajuda, pelo amor de Deus. Jeremias está pregando juízo, sim ou não? Conserto, sim ou não? Mas quando o camarada diz assim: não vai ter conserto, não vai ter humildade, não vai ter demonstração de respeito, só vai ser bênção, sabe o que Jeremias diz? Assim seja. Sabe por quê? Porque nem sempre o profeta que prega juízo quer pregar juízo. Nem sempre o profeta que prega dor quer pregar dor. Nem sempre o profeta que prega cruz quer pregar cruz. Você acha que não seria mais legal eu pregar uma mensagem decorada e mais palatável para a maioria das pessoas? Tanta polêmica que já fizeram com meu nome, vídeos isolados, e eu também não tenho medo de polêmica. Agora, você acha que é fácil? Você acha que cada pastor que assume uma tribuna para pregar sobre as verdades bíblicas é fácil para ele? Você sabia que a esposa preocupa? Você sabia que os irmãos preocupam? Você sabia que a mãe chama e diz: não faz isso, não se mete nisso? Às vezes a gente só quer dizer: só vai ter bênção, vai ter chuva de vitória. A gente também quer dizer isso. E se alguém disser isso, eu vou dizer amém. Então Jeremias olha para ele e diz: eu não estou projetando peste, eu não estou projetando espada, amém. Que aconteça do jeito que você está falando. Irmão, você pode não saber, mas vai saber agora. Eu já liguei para um pregador amigo, não sei se é meu amigo, mas considerado coach. Chamei por chamada de vídeo e disse: me ajuda porque o negócio está pesado, me ensina a pregar igual vocês, calminho, bonitinho, alinhadinho, fazendo só o povo vibrasse na mensagem. Não, mano, é só você mudar o estilo, tira o paletó, gravata, se afasta desses assembleanos, para de andar com pobre. Quando ele disse para de andar com pobre, a voz dele emudeceu. O espírito, e ele está falando lá, a voz emudeceu e o espírito falou em meu coração. Esse tipo de mensagem alegra o povo 30 minutos e vai entristecê-los eternamente no inferno. Mas a minha verdade entristece o povo 30 minutos, mas vai gerar alegria eternamente na glória. Ai, irmão, eu não consigo pregar só bênção, desculpe-me. Eu não consigo pregar só prazer, vitória e bênção. Se eu abro a Bíblia, pecado, juízo, inferno, céu, cruz, salvação. A gente não pode anular isso das Escrituras. Mas eu creio que Deus quer te abençoar. Eu creio porque Ele é Pai. Mas eu não creio que Deus não vá te corrigir. Então Jeremias diz amém. Legal. Tomara que isso aconteça. Porém, versículo 7, versículo 8. Os profetas que houveram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras, contra grandes reinos, guerra, mal e peste. Olha o que Jeremias está dizendo. Ô, Nutella, olha para trás. Tu está começando a pregar agora e já quer mudar minha mensagem aqui. Olha para trás. O que Samuel pregou? O que aqueles homens pregaram? O que Elias pregou? O que os profetas antes de nós pregaram? Então, ao invés dessa nova geração
querer assumir a tribuna sem ter sentado para aprender? Senta um pouco, estuda o que os nossos antepassados pregaram, estuda os profetas, estuda os apóstolos, os pais da igreja, pré-reformadores, reformadores, nossos pioneiros. Para de querer inventar, a fonte é única, inesgotável e eterna. Não adianta criar subterfúgios. Olha para trás, é o convite de Jeremias. Olha para o que eles pregaram, vê se sua mensagem passa pelo crivo. Você não pode conduzir o carro olhando só para o para-brisa. Olha pelo retrovisor também, queridão. E aí, irmão, quando Jeremias disse: olhe para aqueles que vieram antes de nós. Ah, irmão, o cabra ficou macho. Ananias ficou macho. Cantora Eliane Fernandes, Ananias foi lá no Jeremias, pegou o jugo do pescoço dele. Me dá isso aqui. Aí arrancou do pescoço de Jeremias, arrancou o jugo e disse: deixa eu tirar seu esboço aqui. Olhou pro povo e disse: olha aí, galera. Olha o showzinho. Olha aí, galera. Quebrou. Tá. Deus quebrou o jugo. Foi isso que aconteceu. Não odeie ouvido a Jeremias, profeta de dor, profeta de humilhação. Não, Deus quebra o jugo, irmão. Quando ele pega o jugo e quebra, na hora certa, que já tem gente me xingando. Quando ele quebra o jugo, aí não é mais com Jeremias. Vou repetir, João e Ricardo. Quando ele quebra o jugo, não é mais com Jeremias. Fala do profeta. Xinga o profeta. Mas não rasgue a mensagem do profeta. Não zomba da mensagem do profeta. Não pisa na mensagem do profeta. Quando ele pegou o jugo, vou perguntar para quem está ligado: quem mandou Jeremias trazer o jugo? Uau! Tá dormindo não? Quem mandou Jeremias trazer o jugo? Deus. Ananias vai lá e diz: não pegue não. Ah, tá bom. Pensei que eu ia pegar meu jugo. Deus mandou Jeremias pôr o jugo. Ananias arranca o jugo e joga no chão. Posso ler? Posso ler? Capítulo 28, versículo... ai meu Deus do céu, achei. 11. E Jeremias o profeta se foi. Ó, ele estava aqui e tal, ó. Olha para os profetas que vieram antes de você. Ananias, negócio de profeta, rapaz, vou atirar sua mensagem. Pegou, prá! Ó Jeremias. Virou as costas, foi embora. Aí você me diz: aprende, pastor Eliseu. Aprendeu o quê? É sério, eu disse isso para mim quando eu li esse texto a primeira vez. Aprende, Eliseu. O cara afrontou a verdade. Cala a boca e vai embora. Fica na sua. Você tem família. Vai embora. Você está começando. Vai embora, você ainda é novo. Olha o exemplo de Jeremias. Jeremias, quando vê o jugo quebrado, quando vê sua mensagem quebrada, vira as costas e vai embora. Diga: foi humilde. Pode falar, foi humilde. Coloca o próximo. Jeremias foi embora, tomando o seu caminho. Mas eu gosto é do mais. Eu vou repetir. Eu gosto é do mais. Quando eu estou dizendo é isso aqui, ó.
confrontou o evangelho, brincou com a graça, negou a divindade de Cristo, negou a trindade, negou a existência do inferno, brincou com a ceia, rasgou a Bíblia, vira as costas, Eliseu, vira as costas, igreja, vai embora, fala nada não, irmão, cala a boca. Jeremias foi, mas porém veio a palavra do Senhor a Jeremias depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta. E o que Deus disse? O que Deus disse? Vai e fala a Ananias, assim diz o Senhor: jugo de madeira você quebrou, mas a partir de agora eu vou fazer a jugo de ferro. Você quebra o que te humilha, agora eu vou arrebentar você. Volta, Jeremias. Mas a humildade, que humildade quando confronta meu evangelho, rapaz? Se alguém se levanta contra a verdade, você se levanta como leão. É pra bradar. Vai pra cima dele. Aí agora é a vez de quem? Jeremias virou macho, irmão. Jeremias volta. Põe aí, irmão, por favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações para servirem a Nabucodonosor. Deus está dizendo assim: eu piorei a situação porque eles acreditaram no falso profeta. Sabe por que tem muita gente levando uma vida miserável? Porque abre mão da verdade para acreditar na mentira. A mentira nunca liberta, ela escraviza. Então sua situação sempre vai ser pior. Vocês vão servir o rei de Babilônia, até os animais do campo lhe dei. Por favor, me ajuda, diga animais. Esse é o perigo da pecaminosidade. O pecado nos animaliza. Porque Deus disse assim: eu dei todas as nações a Nabucodonosor. Agora Deus diz: eu dei todos os animais. Ou seja, do mesmo jeito que eu dei nações, eu dei os animais. Para Deus, nações que estão em pecado estão no mesmo nível dos animais. Por isso que em Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo está longe da casa do pai, quando ele está lá no chiqueiro, sabe o que diz o texto? Caindo em si, voltando em si, estava fora de si. Porque que quando as pessoas pecavam no Antigo Testamento, Deus dizia: traz o animal e mata. Porque enquanto o animal era queimado no altar, o pecador estava olhando para o animal e dizendo: em pecado é isso que sou, carne, osso, pele, sendo queimado, prestes a ser jogado fora. Olha o nível que o pecado, olha o nível que o pecado nos rebaixa. Então, do mesmo jeito que eu dei nações, eu dei animais. E você, Ananias, põe o texto. Essa Bíblia está melhor. E disse Jeremias a Ananias o profeta: me ouve agora, Ananias. Não te enviou o Senhor. Tu é oferecido. Mas você fez com que esse povo confiasse em mentira. Pelo que assim diz o Senhor: eu te lançarei de sobre a face da terra. Esse ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. Ele disse que a paz viria em 2 anos. Ele perdeu a própria em 1. E morreu Ananias o profeta no mesmo ano. É forte. Posso aplicar? Posso não, né? Posso? Não faça parte dos falsos profetas. Por quê, pastor? Em primeiro lugar, falsos profetas se unem a porta-vozes do diabo. A fonte de ambos não é a palavra de Deus. Eu disse no início, 10 minutos eu encerro. Macumbeiros e profetas falando a mesma mensagem. Quando a sua pregação, sua postagem, sua mensagem for a semelhança dos ímpios escarnecedores, você não é cheio do Espírito Santo. E você que é pregador, se o judeu não messiânico ou a testemunha de Jeová te disser amém no seu sermão, você não foi cristocêntrico. A fonte da sua mensagem, a fonte de sua inspiração, a fonte do que você canta, escreve, prega, faz e fala e posta, é a mesma fonte mundana. Você é um falso profeta mesmo sem microfone. Segundo lugar, Jeremias 27:10.
O primeiro lugar foi Jeremias 27:9. Falsos profetas mentem, versículo 10. Eles disseram mentira. Por quê? Simplesmente porque não tem compromisso com a verdade. 27:16. Falsos profetas são apoiados por sacerdotes covardes. Por quê? Porque sacerdotes covardes só pensam no seu envelope para manter a igreja e não se preocupam com a sua família. Não tem mensagem para pregar, para edificar a sua casa, seu lar, seus filhos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, 27:18, Jeremias 27:18. Falsos profetas falam à igreja o que deveriam estar falando com Deus. Eles confundem o desejo deles com profecia. Eles falam em nome de Deus sem ouvir o que Deus quer falar. O que Jeremias disse em Jeremias 27:18? Orem para que o que vocês estão dizendo aconteça. Na oração você pode falar qualquer coisa, irmão. Na pregação e na profecia não. Na oração você expressa seus desejos. Na profecia você só fala se Deus te mandar ou se estiver baseado na palavra. Em quinto lugar, Jeremias 28:3. Falsos profetas anulam a mensagem de juízo, enfatizando bênçãos para quem vive numa vida maldita. Jeremias 28:3. Em sexto lugar, falsos profetas, Jeremias 28:8. Falsos profetas não aprendem com aqueles que vieram antes dele. O que Jeremias disse? Olhe para os profetas que profetizaram antes de nós. Falsos profetas são todos aqueles que não conseguem honrar a história dos que vieram antes dele. Só ele prega, só ele canta, só ele é o cara, só a igreja dele é a top, desrespeitando a história de quem já viveu o futuro dele. Ou seja, aquilo que ele ainda vai viver, alguém já viveu e ele não consegue respeitar a história desse. É um falso profeta. Sexto lugar, 28:10. Falsos profetas não aceitam submissão, quebram o jugo da disciplina, alimentando a fé de rebeldes. O que Ananias fez? Pegou o jugo, que significava humildade, submissão, respeito ao reino de Nabucodonosor, pegou o jugo e quebrou, dizendo: não vai ter respeito, não vai ter submissão. E aqui cheguei onde eu queria chegar. Os falsos profetas têm seus admiradores. Porque o esboço é longo, irmão, não dá para eu seguir aqui o que eu escrevi. Por quê? Porque o jugo é uma referência à submissão. Essa era a mensagem de Jeremias: se submetam ao maior que Deus estabeleceu. O que Jesus disse em Mateus 28:29? Tomai o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Tomai meu jugo, aprendei de mim. Só aprende quem é humilde. Quem não aprende com ninguém é porque não tem humildade para reconhecer que alguém sabe mais do que ele. Então, às vezes, assumir o jugo é submeter, respeitar, reconhecer. Porém, vivemos uma época em que todo mundo é livre. Se todo mundo é livre, todos são líderes. Vivemos na geração do autoempoderamento. Não é a igreja que discerne minha chamada. Se não me der oportunidade, eu vou sair e fazer o que eu quiser do meu ministério, porque ninguém manda em mim, pastor não manda em mim. E tem um livro chamado A Rebelião das Massas. Ele diz que o homem comum acha que não precisa ser liderado, porque ele pode andar por si mesmo. E ele conclui que esse é um tipo de homem não qualificado. Saiba que antigamente o homem aceitava ser liderado. O homem aceitava jugo, ou seja, respeito, submissão, reconhecimento de autoridade. O que nós temos na história? Nós temos a monarquia, governo de um só, aristocracia, governo de alguns, mas agora estão criando a anarquia, povo sem governo, povo sem líder. Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero da minha vida. Eu vou para onde eu quiser. Eu compro o que eu quero, visto do jeito que eu quero. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. O meu perfil, o meu corpo, minhas regras. Minha vida, quem cuida de eu sou eu e ninguém tem nada a ver com isso. Desde o advento da Revolução Francesa, quando os homens passaram a dizer: somos todos iguais. Ninguém mais quer aceitar julgos. E a Constituição brasileira também. Se você existe, você tem direitos. A quê? A habitação, a segurança, a lazer. Mas pensa nisso comigo. Se pelo fato de existir, você já tem direitos,
a lazer, você já tem direito à educação, você já tem direito à saúde. Tudo isso, segurança, lazer, saúde, custa. Se custa, alguém trabalhou, alguém batalhou. Então essa geração que não pagou o preço que nossos pais pagaram é uma geração fraca. A geração do Jesus mimado, a geração do Jesus de rosto bonitinho, redondinho, pintadinho de vermelho, caído pro ladinho. Não é a geração que enxerga Jesus como a Bíblia apresenta. Aquele que veio lançar fogo sobre a terra. Aquele que sua palavra é a espada. Aquele que a Bíblia apresenta como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Que geração é essa? Fraca, porque vive debaixo de um tempo fácil. Escuta isso. Olha o que eu ouvi um pastor falar. Que na faculdade de Cambridge existe uma grama que só pisa quem fez por merecer. Aí eu gostei dessa história. Só pisa na grama quem fez por merecer. Porém, agora imagine, alguém se sente o dono da grama e diz: olha, não existe esse negócio de merecimento. Todo mundo pode pisar na grama. Quem nunca lutou, quem nunca se esforçou, quem nunca fez nada. E aí, meu irmão, começa a anarquia. Povo sem governo, faz tudo o que quiser, sobe na grama e agora todo mundo pode ter o que bem quiser, porque pelo fato de existir, sem trabalhar, sem chorar, sem se esforçar, sem se humilhar, ele tem direito às grandes honras. Antigamente, a gente se prostrava e encurvava os nobres, mas os nobres se tornaram canalhas por causa de suas alianças políticas. E aí começaram a usurpar de quem tinha menos e tomar o lugar de quem tinha mérito, de quem se esforçou para chegar lá. E para mudar isso, o que os revolucionadores disseram? É todo mundo igual. Todo mundo pode pisar na grama. Ninguém é nobre. Não tem mais monarquia, não tem mais aristocracia. Agora é democracia, governo de todos. Isso é ilusão, irmão. A gente continua na aristocracia. Nós somos governados por alguns. Porém, o que todo mundo diz? Se a nobreza é corrupta, vamos fazer a sociedade entrar em colapso. Se tem homem que é machão, batendo na mulher, vamos feminilizar os homens e masculinizar as mulheres. E se não conseguir, a gente vai pra rua gritar, mostrar os peitos. A gente vai fazer as crianças alisarem as partes íntimas dos homens, porque o sexo tá liberado. Vai pro carnaval, faz xixi na rua e faz sexo à vontade. E aí, meu irmão, a gente caminha numa anarquia, porque ninguém aceita mais jugo, ninguém aceita mais se submeter. Então eu sou jovem, eu não ouço quem é mais novo do que eu. Por quê? Porque é mais novo do que eu. E eu não ouço os mais velhos. Por quê? Porque já são ultrapassados. Eu não me submeto a ninguém, eu não me prostro a ninguém, eu não quero jugo. Pastor? Que negócio de pastor? Eu sou desigrejado. O que eu preciso é da minha Bíblia. Eu não preciso que ninguém me ensine, porque o que eu preciso é da minha Bíblia. Ô bonitão, ô bebezão, a igreja que você tanto despreza, foi ela quem revelou, traduziu e preservou a Bíblia que está na sua mão, meu querido. Pelo amor de Deus, você não consegue interpretar nem historinha de quadrinho da Turma da Mônica, e você acredita que você consegue sozinho interpretar as escrituras sagradas. É a geração que vai para a internet, é a geração dos youtubobos, é a geração dos críticos de igreja pela internet, porque sai da igreja só falando dos problemas da igreja. Essa igreja tem problema ali, tem problema ali, tem problema lá. O maior problema nela é você, vaza dela que ela fica melhor. Ou seja, eu sou livre, eu sou forte, você não é livre, você é escravo de si mesmo. Eu sou forte, você é fraco, você é tão fraco que não consegue abrir os olhos e enxergar que tem alguém melhor do que você, maior do que você, mais preparado do que você, que pode ajudar você. Anarquistas na igreja não aceitam liderança. Ah, mas eu não confio em ninguém. Geralmente quem não confia em ninguém é porque não é digno da confiança de ninguém.
porque ele sabe que seus segredos são tão podres que se ele fosse confiar seus segredos a alguém, esse alguém que ele começou a confiar não resistiria e abriria a mão dele. Então você deve ser tão podre ao ponto de dizer que não confia em ninguém. É melhor você abaixar a sua cabeça, se humilhar e reconhecer que ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. Deus nos levantou em comunhão, em comunidade, para segurarmos nas mãos uns dos outros e crescermos juntos para a glória de Deus. Eu vim com uma mensagem para uma geração soberba, e eu vim com uma mensagem para alguém que está se confundindo. Enquanto eu dou aula em algumas lives, eu vejo as confusões que os jovens apresentam lá. Quais os julgos que nossa geração tem quebrado? Do mesmo modo que Ananias quebrou o jugo naquele dia. O jugo do respeito às autoridades. Romanos capítulo 13, versículo 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Segundo lugar, o jugo do respeito familiar. A Globo quebrou isso em muitas famílias. O comunismo, o PT quebrou isso em muitas escolas. Jugo do respeito familiar. Efésios 6, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais. Efésios 5, 22, respeito familiar. Esposas, cada uma de vós, respeitai o vosso marido, pois assim sois submissas ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja respeita a Cristo, de igual modo as esposas respeitem aos seus maridos. É Bíblia, minha irmã, sai desse feminismo. Versículo 24, versículo 25, olha o jugo para os maridos. Maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, do jeito que Cristo amou a igreja, se sacrificou por ela, para santificá-la, purificá-la, para apresentá-la a si mesmo. Os camaradas casados tratam a mulher toda, colocam a roupa para a mulher vir para a igreja seminua, para os outros olhar para o corpo da mulher dele. Ô bestalhado, cuida dela para apresentar ela para você. É isso que está no texto. Cuida dela para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou imperfeição, mas santa e inculpável. 28. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama seu próprio corpo. Entendeu, bonitão? Banhar com a cueca, passar desodorante, andar cheirosinho. Porque quando você ama seu corpo, você está mostrando amor pela sua esposa. É o jugo, não pode quebrar, tem que se submeter. Colossenses 3,18. Mulheres, compreendam e apoiem o marido, submetendo-se a eles de forma que honre ao Senhor. A esposa não deve se submeter a pedidos de maridos se tais pedidos não honram a Deus nem a sua palavra. Colossenses 3,19. Marido, ame a sua esposa, não haja como aproveitador dela, ou seja, não vos irriteis contra ela. Isso aqui é meio difícil, dá graça para nós, Jesus. Versículo 20. Filhos, façam o que seus pais mandam, isso alegra ao Senhor. 21. Pais, não sejam severos demais com seus filhos, pois assim vocês vão acabar esmagando o espírito deles. Terceiro jugo que nossa geração quebrou: jugo do respeito entre patrões e empregados. Efésios 6,5. Na tradução A Mensagem, Eugene Peterson: empregados, obedeçam seus patrões, tenham respeito por eles, eles são senhores de vocês na terra, mas a obediência no final das contas é o verdadeiro Senhor, Cristo Jesus. Não trabalhem por obrigação, mas trabalhem de coração, como servos de Cristo, fazendo o que Deus quer. Patrões, versículo 9, patrões, o mesmo vale para vocês. Não se aproveitem e nem façam ameaças, porque vocês e seus empregados estão debaixo do mesmo Senhor. Ele não faz acepção de pessoas. É o jugo para funcionário, é o jugo para patrão. Quem quebrar está debaixo de maldição.
Julgo do respeito aos líderes estabelecidos por Deus. Efésios 4:11. Ele estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Foi ele que estabeleceu. Você não pode ser seu próprio pastor. 1 Tessalonicenses 5:12. Irmãos, reconheçam os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E agora vem o jugo para nós pastores, que devemos nos submeter, abaixar a cabeça e assumir esse jugo. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele, não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse e ganho ilícito, mas de boa vontade, não como dominadores do que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Versículo 5, e aí web crente, versículo 5, do mesmo modo, vós jovens, submetei-vos aos vossos líderes, tendo uma disposição humilde uns para com os outros. Jugo da espera para o ato sexual. Eu pensei que eu ia ouvir um glória. Tá pesado, normal. Lamentações 3:27. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Espera um pouquinho, meu filho. Tu vai casar, vai fazer a festa. Fica de boa. Então, irmão, deixa eu parar por aqui, porque se eu for falar sobre os jugos que nossa geração tem quebrado, eu passarei a noite inteira. Mas é o seguinte: apesar dessa geração estar quebrando os jugos que Deus estabeleceu, tem um que ninguém romperá. Um dia todos vão ter que se submeter a esse jugo. Filipenses capítulo 2. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, e diante do nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo... É isso aí, fica em pé, dá glória a Deus. Não podemos quebrar os jugos que a palavra estabeleceu. Por favor, igreja, exército do Deus vivo, falem após mim. Só existe um lugar que ninguém precisará se submeter a outro. Esse lugar é o inferno. Não, pastor, lá no inferno o capeta vai ficar espetando a gente. O capeta vai ficar atormentando a gente. Não vai não. A Bíblia diz que o diabo e os seus serão eternamente atormentados. E onde é que está a graça da mensagem, pastor? Mostre o favor de Deus na mensagem, pastor. Eu mostro. Apesar do povo estar ouvindo os profetas mentirosos, Deus levantou o profeta verdadeiro. Você tem a palavra da verdade. Não quebre os julgos estabelecidos pela palavra. Julgo que me ensina a ser humilde, a baixar a cabeça, a aprender. Julgo que me faz respeitar minha liderança. A gente precisa de regras. Se não tivéssemos regras, seríamos todos indelinquentes. Senhor, obrigado pela sua palavra. Perdoa, Deus. O Senhor quer nos sarar, o Senhor quer nos honrar, o Senhor quer nos exaltar. Mas o Senhor nos mostra o processo. Não me deixa quebrar o jugo que sua palavra estabeleceu. Eu não quero ser um Ananias. Não me deixa ser um Nabucodonosor.
utilidade sem intimidade. Foi usado pelo Senhor, mas o próprio Senhor o julgou. Desperta a minha geração. Abre os olhos desse moço, abre os olhos dessa moça, para que se submeta ao jugo da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Se você tem quebrado algum jugo dos quais eu citei, abaixe a sua cabeça, confesse seu pecado. O desrespeito, a insubmissão, a calúnia. Peça perdão a Deus. Ele não mudou. E quem quebra os princípios de Deus pelo Deus dos princípios será quebrado. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus. Eu quero saber se tem alguém aqui que se afastou do Evangelho, porque achou que o jugo do Evangelho é pesado. Mas Jesus disse que é leve. Você deixou de aprender com Jesus. É hora de voltar a aprender, a baixar a cabeça para o jugo da palavra e alcançar o que Deus tem para você. Se você se afastou do Evangelho, eu quero orar por você aqui na frente. Ou você que nunca se entregou a Jesus, nunca o confessou como seu único Senhor e Salvador, mas hoje você quer aceitar o jugo do ensino de Cristo, se submeter ao reino de Cristo. Eu quero orar por você. Eu posso ainda usar 5 minutos, mas eu não vou usar isso tudo. Se tiver alguém que se afastou do Evangelho, Jesus está te chamando para voltar para Ele agora. O jugo de Cristo é liberdade. Vem para Jesus. Pode aplaudir. Onde está a segunda pessoa que vai assumir o jugo de Cristo? Aleluia! Aleluia! A terceira pessoa que vai se submeter ao jugo de Cristo. Venha, filho. Venha, moça. Saia do seu lugar. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, diz o Senhor. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele vai te ensinar o que é humildade, para você deixar de ser humilhado, para você deixar de ser humilhada. Isso vem. O jugo de Jesus te conduz à vida eterna. Todos nós precisamos nos submeter a julgos, abaixar a cabeça e dizer: me ensina, Jesus, eu quero ser melhor. Levanta pastores sérios para me pastorear. Levanta pastores preparados para me ajudar. Ore. Eu quero voltar a aprender. Não quero o jugo que Deus estabeleceu. Volte. Volta para o jugo. Volta para o jugo de Cristo. Abaixa a cabeça para aquele que te enxerga, para aquele que derrama o peso da glória sobre você. Jesus está te chamando hoje. Jesus está te tocando hoje. Ele perdoa você. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo.